Qual a diferença entre o clareamento caseiro e o clareamento a laser? E existe um tempo mínimo entre uma sessão de clareamento e outra? Excesso de clareamento pode danificar o dente? E tem idade mínima para a pessoa fazer o clareamento? Então, em torno de... Outra coisa que também a gente vê muito falar sobre que tem o poder de clarear é o carvão ativado. Outro procedimento estético que tá na moda é lente de contato. As lentes tão famosas, né? Né? O que ela é exatamente? E como é feita a aplicação? Você falou de desgastar, né? Como que é esse desgaste para colocação? Das lentes? É. Então, E se o paciente cansou, não quer mais, deseja remover em algum momento? Pode? O implante, ele é o pino... Isso. Que vai ficar ali dentro do Funcionando osso, como se fosse a raiz do dente. Exatamente. É um procedimento doloroso? E o que são os implantes de carga imediata? E tem chance do corpo rejeitar o implante desse? E o paciente ele pode fazer mais de um implante em uma única sessão? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. O meu nome é Fernanda Rocha e o programa de hoje vai ser com a nossa praticamente sócia, dentista, doutora Fernanda Carvalho. Bem-vinda mais uma vez, Fê. Obrigada, é sempre bom estar aqui com vocês. Cada vez que ela vem aqui, a gente fala de um assunto completamente diferente do outro e nós vamos seguir nessa mesma linha hoje. A gente vai falar hoje sobre procedimentos estéticos dentro da odontologia, né? Uhum. Vamos começar falando um pouquinho sobre o clareamento? Vamos lá. Qual a diferença entre o clareamento caseiro e o clareamento a laser? Então, essa nomenclatura de clareamento a laser, ela já tem mudado bastante, porque o que diferencia o clareamento caseiro do clareamento de consultório hoje em dia é a concentração do gel, né, de clareamento. Então, o clareamento caseiro, ele tem uma concentração mais baixa, então é um clareamento que acontece mais lentamente, o resultado é mais lento, e o clareamento de consultório já tem um resultado mais rápido, porque a concentração do gel utilizada é mais alta, então é um gel mais forte, né, um ácido que é uma concentração bem elevada. Mas por que usava a nomenclatura de laser? De laser, porque antigamente a gente achava que o laser que ativava o gel para o gel clarear. E aí, com a evolução da parte química dos géis, a gente foi mudando o tipo de ácido. A gente hoje usa o peróxido de carbamida. Antigamente, a gente usava mais o peróxido de hidrogênio. Então, com a evolução desses ácidos, hoje a gente não precisa do gel para realizar o clareamento, o de consultório, né? Então, o laser, Então, a gente não precisa do laser para realizar o clareamento. Hoje, a gente precisa que o paciente esteja no consultório para realizar o clareamento quando tem uma concentração mais alta, porque esse ácido que a gente utiliza, ele só funciona para a parte dentária. Então, se ele encostar no lábio, na gengiva, ele vai queimar, vai danificar essa parte de mucosa, que não pode ter uma concentração tão alta desse ácido. Então, o clareamento de consultório, ele tem uma concentração mais alta, né, no gel. Então, ele age de maneira mais rápida, mas ele tem que ser controlado e orientado pelo profissional para não causar nenhum acidente, digamos assim. Isso, e demora também. O tempo de clareamento no consultório é em torno de 1h30, porque a gente tem que fazer toda essa proteção dessa mucosa, aguardar o gel realmente agindo, fazendo a reação química, porque o clareamento é uma reação química, então a gente tem que aguardar esse tempo para essa reação acontecer. Então, esse gel que é usado no consultório não é recomendado usar em casa sozinho, o paciente em casa sozinho. Não. E aí, em casa, ele vai usar um que tem uma concentração menor. Isso. Aí, esse que tem uma concentração mais baixa, não tem problema encostar na mucosa, porque não queima, não causa nenhum dano.
Mas qualquer tipo de clareamento tem que ser orientado por um profissional, né? Por um dentista que trabalhe com isso, porque existem situações bem específicas de cada dente, um diferente do outro, que tem pacientes que apresentam, por exemplo, recessões gengivais, trincas de esmalte, erosão do esmalte. Então, existem vários motivos que podem causar algum incômodo ao paciente. Pode dar alguma sensibilidade durante o tratamento ou após o tratamento. Então, é importante que a gente observe isso antes de começar. E aí, é interessante fazer um tratamento prévio para evitar uma sensibilidade durante e fazer um tratamento após, para que a gente não tenha essa surpresa, né, de ter dor depois que termina qualquer tipo de clareamento. O clareamento que a gente faz em casa usa uma moldeirinha, né? Isso. Maleável, transparente, que a gente faz a aplicação do gel ali e faz o uso. Por quanto tempo tem que ficar com esse... Então, quanto tempo tem que ficar agindo, né, ali para dar efeito? Os géis hoje de clareamento caseiro, você pode ficar com eles usando a moldeirinha por volta de 3 horas, mais ou menos. Não precisa ficar muito tempo. Não precisa dormir com ele, por exemplo? Não precisa dormir, mas como o gosto do gel não é muito agradável e às vezes incomoda um pouco para falar, né, usando a moldeira, existem ainda pacientes que preferem usar durante o sono para não ficar precisando conversar com a moldeira e tudo. Então não tem problema, não há contraindicação em dormir com a moldeira de clareamento, né? Porque a concentração é baixa. Mas hoje em dia o gel não precisa de tantas horas para funcionar. Mas não tem problema? Não tem contraindicação, não tem problema. Se a pessoa esqueceu, ficou mais tempo do que recomendado, não vai prejudicar em nada? Não tem problema não. Os dois clareamentos, tanto de consultório como caseiro, eles têm a mesma função? Sim. Né? Tem quantos tons, até quantos tons ele abaixa? Existe algum limite para clarear? Não? Então, não tem como a gente medir exatamente isso. O que a gente sempre gosta de fazer é ver pela escala de cor, né, qual cor que o paciente está, e sempre reduzir 1 a 2 categorias, né? A gente diminui mais ou menos isso. Só que isso vai variar muito do quão amarelado está o dente. Tá. Então, e se esse paciente já teve alguma sensibilidade, se ele já tem alguma sensibilidade ao gelado, ao frio, porque às vezes o paciente ele tem um grau de amarelamento muito alto, e só que na metade do tratamento ele pode ter alguma sensibilidade. E aí não dá para a gente continuar. A gente sempre espera um pouco mais, ou faz um tratamento prévio para evitar isso, ou a gente tem que parar um pouco, aguardar um tempo e depois retomar o clareamento. Porque por mais que a gente se cerque de todas as formas para evitar essa sensibilidade, essa dor durante, ainda assim, como são partículas muito pequenas do ácido ali penetrando nessa superfície dentária, é muito difícil, às vezes, a gente saber o quanto que essa pessoa vai ter realmente de dor. Então, às vezes, a gente não consegue chegar de uma vez ao tom mais claro, mas é só aguardar um pouco, fazer o tratamento para essa sensibilidade e retomar. Então, é possível chegar no nível de branco que o paciente deseja. E, normalmente, em média, quanto tempo leva desde que a pessoa começa a usar o produto até ver resultado em mudança de tom do dente? Isso vai depender também do grau de amarelamento para ver o resultado, mas o clareamento de consultório, o resultado é imediato, porque você fica bastante tempo, 1h30 mais ou menos, e aí você já vê uma mudança, concentração mais alta, e você já vê um resultado imediato. Talvez não chegue na cor que você quer, mas você já vê uma mudança, já clareia. E o clareamento caseiro é o que demora um pouco mais. Então, para você ter resultado, você demora pelo menos uns 15 dias a 1 mês para chegar a perceber que está clareando um pouco mais.
Porém, tem pacientes que têm um clareamento, conseguem, dependendo do grau de amarelamento, tem um resultado muito mais rápido. Então, às vezes, em um mês, ele já chegou no tom de branco que ele gostaria. Então, isso varia um pouco de um paciente para o outro e varia muito também sobre estruturas, né, anatômicas do dente, se tem alguma dificuldade, se a pessoa vai ter alguma sensibilidade durante e se tem alguma trinca de esmalte. Às vezes tem outras manchas também já intrínsecas do próprio dente, então acaba que essas manchas elas não mudam de cor, o que muda de cor é só ao redor do dente, né, em volta da mancha do dente. Então, isso vai variar um pouco. Então, se o paciente já tem alguma manchinha, né, algo diferente, às vezes demora um pouquinho mais. E o clareamento que é feito no consultório, ele ainda assim ele precisa ser complementado com o caseiro ou não? Existem diferentes maneiras. Você pode começar pelo de consultório, e aí você já tem um tom de cor bacana. E você pode usar um tempo o caseiro para você manter mais tempo essa cor. Então, eu gosto muito de usar o clareamento conjugado, que a gente chama, que é começar pelo de consultório e depois manter com o caseiro. Porque aí você consegue evoluir mais para uma cor bacana e com menos risco de ter sensibilidade. Porque quanto maior a concentração desse gel, mais chance de ter sensibilidade. Então, quando você conjuga, fica mais confortável para o paciente e você chega no mesmo resultado. Você chega numa cor bem bacana também. E a pessoa chegou naquele tom ali que ela gostaria, enfim, né? Que ela sonhava, o dente tá branquinho como ela gostaria. Esse resultado, ele tem limite? Ele tem prazo de validade? Ou não? Uma vez aquele dente branquinho, ele vai ficar daquela cor para sempre? Somos muito questionados sobre isso, porque a gente sempre quer, né, tá com o dente super clarinho. E isso vai depender da sua alimentação após o clareamento, porque hoje em dia o gel tem uma qualidade muito boa. Então, durante o tratamento do clareamento, você não é impedido de comer coisas escuras, beber, como antigamente a gente preconizava. Então, hoje a gente consegue ter uma alimentação normal. A gente só pede para não deixar, quando for pigmento escuro, muito tempo na superfície. Exemplo, estou fazendo clareamento e tomei um cafezinho, mas não consegui escovar o dente e fui comendo outras coisas ao longo do dia, passou. Aquele pigmento escuro do café ficou ali em contato com o dente até a noite, até a hora que você for escovar. Uhum. Então, isso não é bom, porque o pigmento vai devagarzinho aumentando, vai ficando ali no dente. Então, quando é que você não possa tomar, você pode tomar o seu cafezinho, mas quando terminar, bebe uma água, pelo menos, ou escova o dente, que aí esse pigmento não permanece... Não ficar tão concentrado ali na boca. Tá? Então, não é que não possa, né? Esses alimentos você pode utilizar, mas isso vai te dar se vai durar mais tempo ou não. Então, até quando você termina o clareamento, é interessante que você tenha sempre em mente que o clareamento é diretamente relacionado ao tipo de alimento que você come. Então, se você come muita cúrcuma, açaí, refrigerantes, em geral, coisas muito escuras... Vinho tinto, isso tudo acaba escurecendo mesmo o dente. Então, a longo prazo, isso vai atrapalhar. Você vai ter que retornar e fazer. Mas aí, quando você já tem você percebe que está escurecendo e já volta a usar o caseiro, já melhora. Então, o resultado, quando você refaz por pouco tempo, não deixa amarelar tanto para começar o clareamento, melhora bastante e te dá um resultado do clarinho mais rápido, do branquinho mais rápido do que quando você está com um dente muito amarelado, muito escuro, né? E você demora mais porque a camada, quanto mais escura ela está, mais difícil o gel demora a aprofundar isso e clarear. E existe um tempo mínimo entre uma sessão de clareamento e outra? Por exemplo, você falou, começou a amarelar, você volta a usar. Mas você tem que esperar um período mínimo entre ter concluído um clareamento, uma sessão para poder fazer de novo? Não, exceto se você tiver tido sensibilidade. E é sempre bom utilizar durante o tempo do clareamento também pastas dentárias que ajudem
a fechar os túbulos que a gente chama dentinários para não dar chance para ter sensibilidade. Então, a gente se cerca de pastas de dente que possam ajudar nisso. Específicas para sensibilidade. Porque a gente tem o nitrato de potássio e o flúor, né, fluoreto de sódio, eles juntos ajudam a evitar a sensibilidade, a dor durante ou após o clareamento. Mesmo que o paciente não tenha histórico de sensibilidade? Sim, mesmo que o paciente... Existem uns testes que você pode fazer antes de começar o clareamento, para saber se testes térmicos, para saber se esse paciente tem alguma sensibilidade, mas às vezes o paciente não apresenta durante o teste. Aí, quando começa o clareamento, pode apresentar. Então, a gente sempre se cerca da prevenção usando essas pastas prévias. Eu gosto de usar previamente, durante e um pouco após. Então, quando a gente se cerca dessa forma, você reduz bastante a sensibilidade. E até quando vai retomar algum clareamento, você já está mais prevenida, né, de ter sensibilidade. Então, durante o tratamento do clareamento, não precisa banir nenhum alimento que faz parte da sua alimentação. Não mais. Hoje em dia, não mais. Acho que a primeira vez que eu fiz, tinha uns itens, tinha a listinha lá que a gente era proibido de comer enquanto fazia o clareamento. É verdade. Nem eles também não precisam ser banidos da vida, definitivamente. Não. É só fazer o uso, como eu brinco, o uso inteligente dos corantes. Né? Corante tem tudo, então a gente tem que só ir ponderando. Então, quando for tomar o vinho, né? O vinho, normalmente, você já pede uma água junto, então já dá uma ajudada. Então, é só não deixar aquele pigmento durante o dia inteiro, durante muitas horas na boca. Então, já vai ajudar bastante a manter o clareamento que você acabou de realizar. Excesso de clareamento pode danificar o dente? Existe uma... Danificar não, porque se você já tem um dente muito branco, digamos que você já tem um dente super claro, e faz um clareamento, o gel não vai fazer efeito. Tá. Ele não vai funcionar. Então, você não piora nenhuma estrutura de dente. Tá? Então, não tem problema. Mas, normalmente, o dente já estando no tom, você não... Às vezes, ele chega no tom e é suficiente. Agora, às vezes, o paciente não gostou. Chegou num tom bacana, mas, como está muito na moda, fica mais branco ainda. E aí, realmente, tem estruturas dentárias que não chegam. Então, a única maneira, realmente, é fazendo facetas, fazendo alguma coisa artificial, né, e cobrindo aquele dente de um tom mais claro. Como exatamente que o gel do clareamento ele vai agir para modificar a cor do dente? É uma reação química que tem uma junção ali de moléculas, todas microscópicas, e aí quando eles encontram as substâncias escuras, eles vão lá, são permeáveis, né? Então o gel ele consegue adentrar realmente a estrutura dental e clarear esse dente e fazer uma reação química para, ao invés de deixar escuro, conseguir clarear. E são substâncias simples. A diferença é que a gente tem que ponderar se vai ser suficiente aquela quantidade. Então, o que é mais desafiador no momento de um clareamento é você juntar, às vezes, ao invés de só usar um ácido, você usar 2 ácidos, sabe? Que é o clareamento combinado, muitas vezes é assim, porque às vezes um gel é de peróxido de hidrogênio, às vezes o outro é de peróxido de carbamida. Às vezes a gente gosta de juntar os dois, mas em 2 momentos. Um usa no consultório, outro usa caseiro. Então, pela reação química que a gente consegue, a gente chega a um resultado favorável. Então, pelo que você falou, as pessoas com sensibilidade, elas podem fazer? Podem fazer. É só realmente prevenir ou tratar você pode prevenir antes de começar, ou durante você vai mantendo essas pastas, ou faz um tratamento de sensibilidade antes de começar. Porque às vezes o paciente chegou no consultório, mas falou, olha, eu não gosto, eu não consigo tomar sorvete. Ah, não consegue? Não consigo. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz um tratamento de sensibilidade.
Aí é um outro tipo de gel que você coloca, tem um tempo específico, o paciente vai fazendo de acordo com a necessidade dele. Às vezes a gente aumenta a concentração também, reduz, pode ser semanal, pode ser a cada 2 dias. Então, vai depender muito do grau de sensibilidade dele. E aí, depois que tiver feito esse preparo, aí ele pode iniciar o clareamento. E tem idade mínima para a pessoa fazer o clareamento? Então, em torno dos 15 anos, tá? Quando a formação da raiz já está perfeitinha, a gente já tem um esmalte mais maduro, que a gente fala, né? Ele já pigmentou mais um pouco, então a gente consegue um clareamento tranquilo. Mas, como é um dente jovem, aí é mais importante ainda ter o cuidado de fazer um tratamento pré-clareamento, que é para evitar sensibilidade. Tá. Porque quanto mais jovem é o dente, maior é a câmara pulpar desse dente. E a dor vem da câmara pulpar, que é como se fosse, né, o coração ali do dente, e das ramificações dessa polpa para as outras estruturas, para a dentina e tal. Então, quando o gel ele penetra, se o dente tem uma câmara muito grande, né, muito próxima da dentina, na penetração desse gel, pode dar sensibilidade, porque às vezes é uma ramificaçãozinha que tem mais chance de acontecer em dentes mais jovens. Por exemplo, adultos e pessoas bem mais velhas têm essa polpa que era muito grande, com muita ramificação, menor e com menos ramificações. Que então, é a tendência com o passar dos anos. Com o passar dos anos, natural da idade. Então, tem muito mais chance um paciente mais jovem ter sensibilidade do que um adulto. No mercado, a gente encontra pastas de dente que prometem clarear, né? Você vê lá na propaganda ou no próprio rótulo dizendo que você usando aquela pasta de dente, você vai conseguir clarear seu dente. A pasta de dente tem esse poder de clarear? Então, as pastas clareadoras, elas têm uma concentração muito baixa do ácido que realmente promove o clareamento. Então, elas funcionam, algumas, para manter o clareamento que você fez. Exemplo, você acabou de terminar o clareamento. Você pode usar uma pasta de clareamento porque o seu dente já está numa cor clara. Então, o pouquinho de ácido que tem ali naquela pasta vai funcionar como uma manutenção do seu clareamento. Quase como limpando ali o... porque o seu dente não está completamente escuro. Agora, se o seu dente está completamente escuro, precisa de um clareamento, se usar essa pasta, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, elas conseguem manter o clareamento, mas elas não começam o clareamento, porque elas não têm a acidez suficiente, né, para ter essa penetrância nesse esmalte mais amarelado ou mais escurecido. Então, ela não tem o poder do tratamento. Não. Ela vai fazer só uma manutenção pós ali. Sim, sim. Outra coisa que também a gente vê muito falar sobre que tem o poder de clarear é o carvão ativado. Tá na moda. Tá na moda também, né? Mas o carvão ativado... Você vê até pasta de dente dizendo que é pasta de dente com carvão ativado, né? Mas o carvão ativado ainda não tem estudos suficientes para comprovar essa questão sobre esse clareamento. Então, pode ser que dê certo para um paciente, pode ser que não dê. Então, a gente só vai saber disso daqui a uns anos, quando a gente tiver estudos suficientes, né, sobre isso. Por enquanto, a gente ainda não tem como dizer se funciona mesmo, se não funciona, né? Por enquanto está um pouco milagroso para uns casos ou outros, né? Então, por enquanto, não é recomendado que se compre produto assim. Aquilo me dá um certo nervoso, confesso, que a sensação que me dá é que o dente vai ficar mais manchado do que claro, né? Aquela cor, tem alguns vídeos assim que eu falei assim, meu Deus, isso aí vai ficar cinza depois que tirar. É muito escuro, exatamente. Mas está em estudo, né? Estamos estudando sobre isso ainda. Então, assim, quanto mais opções a gente tiver, melhor, né? Quanto mais chance a gente tiver de manter, é muito melhor, né? Realmente. E receitas caseiras, que também a gente vê que tem o objetivo de promover esse clareamento. As receitas caseiras, a gente também entra nessa de
não ter certeza, né, se funciona ou não. O que sempre vai funcionar é evitar o pigmento mais escuro, né, muito tempo na boca. Então, sempre lavar, sempre escovar, beber uma água quando puder. Mas também não temos comprovações ainda. A gente ainda não consegue saber se vai realmente clarear ou não, né? O chá verde, uma época, estava sendo bastante estudado, ainda está, né? Que é receita caseira também, misturada com outros produtos também poderia ajudar, mas ainda não temos comprovação nenhuma. Então, seguimos. Então, por enquanto, o que a gente tem de comprovado que faz o efeito de fazer essa modificação no tom do dente é o clareamento de consultório ou clareamento caseiro e assim mesmo caseiro orientado pelo dentista. Sim, sempre orientado os dois casos, para não termos problemas, né, indesejáveis durante. Né? De repente a pessoa quer só clarear e arruma um outro problema maior, né? Exatamente. Outro procedimento estético que está na moda é lente de contato. As lentes tão famosas, né? O que ela é exatamente? Então, a lente de contato, ela é praticamente igual à faceta. A diferença é que ela é mais fina, a espessura dela é diferente das antigas facetas. E as lentes, elas podem ser lentes de contato de resina ou lentes de contato de cerâmica, de porcelana. Né? O que vai diferenciar é que as lentes de resina, elas são construídas à mão livre, né, do profissional. Então, o dentista fica um dia inteiro, de 8 às 18, assim, realizando essa construção, sendo realmente, né, um artesão. É o dentista ali que faz isso. O dentista que faz as lentes de resina. Então, ele constrói toda a anatomia dos dentes. Né? Então, você fica um dia inteiro fazendo para ficarem todos iguais, no mesmo tom. Então, você pode escolher o tom que você gostaria. E, nesse momento, é que chegaram a um tom mais branco, mais claro, que é o que está chamando a atenção de todo mundo. E muita gente procura esse tipo de lente de resina. Mas nós ainda temos, também tem a lente de porcelana. Que aí ela não é esse trabalho manual, é isso? Não é manual, é feita uma moldagem ou até hoje em dia a gente usa o scanner também para ter um resultado mais fiel e mais preciso. E aí você faz os preparos e com a impressora hoje em 3D você consegue ter um resultado bem rápido exatamente das cópias certinhas dos preparos dos dentes e ter as lentes certinhas como você gostaria, só que você não constrói, é como se fosse uma impressão. Uma impressão, né? Aí você envia para o laboratório faz a sua lente da maneira que você quer. Ou a faceta. E a faceta? De acordo. A única diferença delas é a espessura. Então, às vezes, você vai ter que fazer um desgaste maior no dente se você for usar a faceta, ou um desgaste menor se você for usar a lente. Mas isso vai ser escolhido de acordo com a forma do seu dente. Se você fez algum tratamento ortodôntico prévio, ou se você não quis fazer, se o dente tem algum giro, se o dente tem alguma posição ruim, diferente. Então, vamos supor, o dente tem um leve giro, um pouquinho torto. Então, o desgaste vai ter que ser um pouco maior para compensar aquilo e o próximo, né, quando for colocar a faceta ou a lente, ter uma espessura certinha o suficiente para compensar isso. Então, isso é muito individualizado, isso é muito específico de cada paciente, de cada Mas a escolha formato. Do paciente ou a escolha... Não, o direcionamento é do dentista? É do dentista, sempre é do dentista para explicar, olha, esse dente pode ser feito uma lente, esse dente não pode, esse dente é melhor fazer uma porcelana, é melhor do que você fazer a lente de resina, porque a lente de resina, ela tem não é que ela tem uma durabilidade menor,
mas o material é diferente da porcelana. Então, depois que você faz essas lentes de resina, é importante que você não tenha nenhum tipo de hábito parafuncional, como o bruxismo, por exemplo, que você range o dente. Senão, com esse ranger acentuado, você vai fraturar, vai quebrar essas lentes que você fez. Então, ou você faz uma placa para você, pelo menos, dormir, se for um bruxismo do sono, por exemplo, né? E aí você protege essas lentes que você fez com essa plaquinha para dormir. E aí elas ficam mais firmes, mais seguras, né? Para não desgastar. Mas por isso que é importante, muita gente às vezes não lembra de falar, sobre a manutenção dessas lentes. Porque precisa de uma higiene muito boa, precisa de uma manutenção a cada 4 a 6 meses, pelo menos, né? Para a gente saber se o contorno está bem feito, se não teve alguma formação de tártaro ali atrás, ali perto de onde está o dente, se essa gengiva não está inflamando, se o paciente está conseguindo higienizar bem. As lentes, elas podem pigmentar, as lentes de resina, é muito comum que elas, né, pigmentem. Então, da mesma forma que você faz o clareamento para clarear o dente, você também tem que fazer uma manutenção nessas lentes de resina, por exemplo, para não amarelar. E aí, isso tem bem menos chance de acontecer com as lentes de porcelana, porque o material é diferente. Então, também reduz um pouco essa pigmentação ao longo prazo. A lente de contato e a faceta, elas vão ficar só na parte da frente do dente ou elas envolvem o dente todo? Não, elas ficam só na frente. Só na parte da frente, na parte que a gente está vendo. Isso, exatamente. E aí tem um encaixe ali. Isso. Quando envolve o dente inteiro, aí é um outro tipo de preparo protético. Tá, que não é o mais usual. Não. E qualquer pessoa pode colocar? Não, normalmente quem faz isso tem que ser protesista, tem que ser especialista em prótese dentária. E aí esse profissional vai explicar qual é o melhor tipo de estética para que ela tenha o resultado para aquela mordida também, para saber se o paciente tem hábito, né? Muitas vezes às vezes o paciente tem problemas prévios, então às vezes é melhor até fazer quando é o contorno do dente todo, aí a gente já chama de coroa total, que também pode ser feito em porcelana, mas já é um preparo diferente, já tem que ter um preparo do dente também, né, na parte interna diferenciada também. Então, cada tipo de mordida, de dente, a gente tem uma especificação. Então, a gente pede a radiografia para analisar como que está esse dente por dentro, a parte interna dele como que está, se tem a parte óssea está com suporte bom. Então, tudo isso a gente sempre tem que olhar antes a radiografia. Tá. A lente, a faceta, ela corrige o dentinho que é torto ou um espaçamento? Corrige. Pequenos movimentos são passíveis de correção, mas tem que analisar. Quando são pequenos espaços, sim. Porque quanto mais o dente está girado, mais você tem que desgastar o dente para compensar aquilo ali. E aí você aumenta o material. Então, assim, é muito difícil colocar uma lente num dente que estava girado. Aí tem que ser uma faceta. Então, isso vai variar. Por conta da espessura. Por conta da espessura. Então, vai variar bastante entre qual dente que a gente está falando, se tem esse giro. Às vezes é só um espacinho na frente ali pequeno. Aí vale a pena, entendeu? Fazer. Então, tudo isso tem que ser claramente falado com o paciente, porque às vezes ele está esperando que vai ser uma espessura super fina. Mas, se tiver algum giro, alguma dificuldade, aí não tem como. No caso de um giro, ou até mesmo de um espaçamento, o ideal, digamos assim, o mundo ideal seria ele primeiro fazer essa correção para depois colocar a lente ou a faceta? O ideal é sempre colocar o dente na posição correta, fazendo a parte ortodôntica, e em seguida fazer a lente de contato. Ou entrar com a parte estética. Com a parte estética depois. Mas isso vai depender da rapidez que o paciente também, né, quer, do quanto aquilo incomoda ele e do quanto ele quer esse resultado, né? Então, a lente de contato
E a faceta, elas também são usadas pelos pacientes com o objetivo de clarear. Sim, para chegar num tom. Num tom. Acima. Às vezes é um paciente que tem uma sensibilidade muito grande, que realmente não tolera o gel clareador. E aí a única opção para chegar naquele tom realmente são as lentes. E como é feita a aplicação? Você falou de desgastar, né? Como que é esse desgaste para colocação? Das lentes? É. Então, é aplicada, entre aspas, como se fosse uma cola, né? Por isso você faz o desgaste corretamente. E a espessura da cola, que também é muito fininha. Então, elas são coladas no dente. Então, por isso que tem que ter uma boa higienização, uma boa manutenção disso, né? Tá sempre indo ao dentista com uma frequência boa, para que no primeiro sinal de algum desgaste, algum descolamento que possa estar começando bem devagarzinho, bem pequeno, que possa ser reparado, né? Mas o que foi mais bacana, né, nessas lentes que é mais bacana na lente na faceta é que esse cimento, né, que é um cimento resinoso que faz essa união entre o dente e a lente propriamente, é muito bom. Ele tem uma qualidade muito boa e foi isso que deu essa grande visibilidade, né, a tantas pessoas querendo fazer e ter um sorriso mais bonito, né? Às vezes não gostam do formato do dente. Tem muitas pessoas que nascem com uma forma de dente que às vezes não combina com o rosto. Porque o dente ele tem que combinar com todo o seu rosto, tem que ter uma harmonia. Uhum. Mas às vezes tem umas malformações dentárias que não tem jeito. Então a resina só não é suficiente para mudar tão bem e fazer uma curvatura tão bacana no dente, fazer um término para realmente imitar um dente. Então essas facetas e lentes vieram para isso, para dar realmente um formato fantástico. Você consegue modificar o formato do dente e, consequentemente, você consegue mudar o sorriso? Sim, você consegue mudar. Porque o sorriso, ele tem... A gente tem uma linha de sorriso que a gente tem que seguir. Então, quando um dente, às vezes, é um pouco maior que o outro, mais largo que o outro, às vezes, no sorriso, dá uma... como se fosse uma desarmonia. Uma desarmonia, isso. Então, aí dá aquela desarmonia. E quando você coloca a faceta e tal, aí pronto. Você resolve aquela desarmonia fazendo um trabalho bem bacana. Então, ajuda muito no formato do sorriso também. E quando faz a colocação da lente ou da faceta, você tem que fazer todos os dentes ou você pode colocar em dentes pontuais? Normalmente é em todos os dentes, né? Mas isso também vai variar muito sobre a questão do tom desse sorriso, né? Qual cor que esses dentes estão. Às vezes você pode, se eles têm um formato bom, você pode fazer só a faceta em alguns dentes e os outros, se tiverem um formato bacana e uma cor boa, você pode acompanhar. Mas isso é muito específico também. Mas a maioria das pessoas, como realmente fica muito bonito, quer fazer em todos os dentes, né? Então... Você falou que precisa desgastar, né? Qualquer um dos dois métodos, você tem que fazer um desgaste do dente natural da pessoa para poder fazer a colocação. Isso. Mas quando a gente fala de desgaste, quanto, assim? Tem como mensurar? Varia muito, porque... a lente você vai desgastar um pouco menos, né? Mas... e tem casos que você pode até nem fazer desgaste também, tá, e colocar a lente, que foi a proposta, né, inicial. Mas, às vezes, é muito pouco, sabe? Então, porque, às vezes, a gente vê alguns vídeos circulando na internet de um desgaste extremo, que fica fininho o dente. Uns dentinhos muito fininhos, muito pequenininhos, que seria uma preparação para algum outro procedimento. Pode chegar nesse nível de desgaste? Para ser uma faceta, sim. Mas provavelmente esses que você viu devem ter sido de coroa total, que é um desgaste bem maior. Tá. E aí, sim. Que é esse que envolve o dente todo. Porque ele tem que ter uma retenção maior. Então, tudo vai depender de qual área,
qual dente é, para saber se esse dente, às vezes é um dente que faz um esforço mastigatório muito grande. Então, você não consegue fazer uma faceta tão boa num dente posterior, no molar. Uhum. Você não consegue fazer uma faceta, tem que ser uma coroa total. Por quê? Porque é um dente que você usa uma força muito grande mastigatória, então ele não vai aguentar, então ele vai fraturar. Então, existem medidas bem específicas para quem faz essa parte de prótese, e aí tem que seguir bem direitinho o padrão para não fazer um trabalho que não vai ficar, né, agradável. E elas são definitivas? Tipo, botou uma vez para sempre? A durabilidade delas é bem alta, viu? Mas isso, o que vai depender da durabilidade? A higiene, a manutenção, a ida ao dentista. Isso é que vai fazer com que essas lentes ou qualquer questão estética qualquer procedimento estético dure mais tempo. É uma boa higiene, é um bom término do preparo, também tem a técnica, claro, mas a ida ao dentista, né, com frequência de pelo menos 3 em 3 meses, 4 em 4, de acordo com o que o paciente apresenta, é o que vai ser o determinante para essas lentes ficarem o máximo de tempo na boca e numa cor bacana. Porque não adianta ela ficar na boca, mas muito pigmentada, com mancha, né? Então, isso não é legal. Então... E elas podem amarelar, manchar? Pode mudar o tom com o passar do tempo? As que mais mudam o tom são as de resina. As de porcelana são mais difíceis de mudar tanto o tom. Porque a de porcelana, ela é uma peça inteira, né? E a de resina, ela é feita em camadas. Então, sempre aumenta um pouco mais a chance de... Fica mais parecido com a estrutura do dente? Ambas ficam. A diferença é que vai depender muito disso, da dieta do paciente, né? Das colorações, dos pigmentos que ele está acostumado. Então, isso tudo depende. Agora, se o paciente fizer a manutenção direitinho, às vezes começa a pigmentar. No início do pigmento, você pode passar um polimento e já resolve, sabe? Então, por isso que é importante a manutenção após a colocação. Então, você não, se tiver que limpar a lente ou a faceta, não vai ser com o clareamento do dente tradicional? Não. Aí é outro tipo de procedimento. E se o paciente cansou, não quer mais, deseja remover em algum momento? Pode? Pode. É feito com broca, mas não quer dizer que você vai desgastar mais o dente por isso. Você tira, na verdade, a peça, né? E em seguida vai ter a colinha que a gente usou, que é o cimento, e é desgastado. Quem sabe remover, quem faz isso, não vai desgastar o dente desnecessariamente, né? Aí é uma iatrogenia, mas normalmente não tem problema, pode acontecer. Às vezes o tom ficou muito escuro ou muito claro do tom que gostaria. De repente se arrependeu, naquele momento gostava da estética de um jeito e depois mudou. Não, é possível. Então o dente de baixo pode ficar prejudicado após a remoção? Não, prejudicado não. Tem outras opções para você fazer, mas aquele desgaste que você fez no esmalte, ele não volta. Isso não tem condições, mas você pode, ao invés de fazer uma lente, como você tinha, você pode fazer uma faceta ou alguma outra, de fazer de alguma outra maneira, mas tudo, você só tem que saber por que você está removendo, né? Tem que saber o motivo específico, mas o desgaste que você fez realmente não tem como retomar. E se a pessoa não quiser mais colocar nada? Eu quero ficar aqui com o meu dente natural, não quero mais nada artificial, vamos nessa hipótese. Ela precisa fazer algum tratamento específico nesses dentes que tinham aplicação da lente ou da faceta? Então, se teve esse desgaste, né, o dente precisa ser refeito. E aí a única forma é fazer uma restauração direta, que são as resinas comuns. Aí pode chegar no jeitinho que a pessoa, né, gostaria, mas natural mesmo, não vai ser depois que você desgastou, entendeu? Então,
Você pode fazer uma resina, mas vai ter o mesmo cuidado, as mesmas questões, só que você vai usar menos material e você pode não alterar tanto a forma, botar um pouco mais próxima do que foi um dia, mas vai ter que ter algum material no lugar. Cobrindo aí esse dente que foi desgastado. Sim, mesmo sendo pouco desgastado, tem que ter uma cobertura. E vamos falar agora sobre implante? Vamos. O implante, qual é a situação que o implante é indicado? Ele é indicado quando você teve uma perda, né, de um elemento dentário, ou perdeu há muito tempo atrás, ou precisou fazer alguma extração por algum motivo. É um espaço que tem na boca, né? E você precisa repor esse espaço. Mas ficar com o espaço é prejudicial? Você ficar com falta de dente na boca, ele prejudica? Sim. Qualquer espaço de dente na boca, os dentes ao lado dele vão querer ocupar. Por quê? Porque o dente, ele não é um órgão completamente parado. Ele não pode ficar parado. Por que ele não pode? Porque o dente, ele tem o ligamento periodontal, ele, né, tem a gengiva, o ligamento periodontal. E quando a gente mastiga, a gente tem um amortecedor para, no momento que você morde alguma coisa muito dura, um amendoim muito duro, por que você, às vezes, fala assim, ai, senti incomodar um pouco. Mas você não quebrou o dente. Porque a gente tem como se fosse um amortecedor. Né? O nosso ligamento, as estruturas do ligamento periodontal fazem isso. Então, eles aguentam as pressões e as forças que a gente faz mastigatórias ao longo da nossa vida. Então, a gente tem esse espacinho para acomodar essas forças, essas pressões. Isso significa que ele pode se mexer. Quando você perde um dente ao lado de um outro, ele percebe que não tem o coleguinha ali dele do lado. Então, o que ele faz? Bom, tem um espaço aqui, eu posso ir. Porque ele não tem o limite para entender. Então, por que os dentes de baixo não descem todos por causa da gravidade? Poderiam, mas por que não acontece? Por que os dentes de cima não descem por conta da gravidade? Porque tem os de baixo, que acomodam e ao longo da vida estão sempre ali. A partir do momento que você perde um dente de baixo e você tem o de cima em boas condições, né, saudável, o dente de cima não vai ter o apoio de baixo. Então, o que vai acontecer? Ele vai extruir, ele vai descer para aquele espaço. E o que está ali embaixo do lado dele também começa a caminhar. Por quê? Porque a gente tem essa mobilidade dentária. Só para de mexer o dente quando você tem todos coladinhos ali do ladinho do outro, e como a natureza fez perfeitamente bem, os contatos entre um e outro, que é para evitar que eles girem, que eles tenham essa... faz a sustentação do outro, exatamente, assim. Tanto no sentido da lateralidade quanto no sentido vertical. Então, se você perde um espaço e não faz nada, algum dente vai ocupar. Ou vai, que a gente fala, tombar, vai inclinar para frente, para tentar fechar esse espaço, porque eles querem o quê? A harmonia, eles querem o equilíbrio. Então, o objetivo deles vai ser sempre fechar o espaço que está aberto. Então, é muito comum você ouvir, eu tirei o meu segundo molar e o meu siso caminhou sozinho para o lugar do segundo molar. Por quê? Porque ele foi fechando o espaço. O problema é que quando isso é naturalmente, ele inclina, ele não caminha corretamente. Então, pode formar uma bolsa periodontal ali onde ele inclinou. E aí isso causa inflamação, abscesso, pus, perda óssea. E aí, quando você vai pensar no implante, aquele lugar que era para estar saudável está cheio de infecção. Então, você tem que levantar o dente, aí tem que fazer um tratamento ortodôntico prévio para o dente que estava deitado ficar reto, para a inserção do implante ser reta. E aí sim, aquela gengiva, aquele osso bem tratado, limpo, sem infecção, vai receber o implante e aí vai ser feita a coroa, que é uma coroa total, em cima do implante. E aí ele vai poder morder e mastigar bem normalmente. Tá. Então, entendido. É porque há uns anos atrás,
bastante tempo atrás, né? Era muito comum você ver as pessoas relatando que quando tinham dor de dente, se extraía o dente. Né? Não tinha tanto a questão do tratar do dente, né? Então, você acaba pegando pessoas um pouco mais velhas que às vezes têm perda de dente por conta de que era o procedimento indicado. Sim, né? E aí vai fazendo a extração. E aí, com o aparecimento do implante, começa a recolocar esses dentes onde foi extraído, né? Lá atrás. É um procedimento cirúrgico, porque é um procedimento demorado, né? Sim. Hoje não é tão demorado mais, né? Quando começaram os implantes ósseo integrados aqui, demorava muito mais e tudo, mas o que vai depender dessa demora é se esse implante vai precisar de um enxerto ósseo prévio. Então, é comum. O que é um enxerto? O enxerto é quando você está muito tempo sem aquele dente ali, você perdeu há muitos anos, e aí, após um exame de tomografia, né, a gente observa que aquele osso está muito fino, está um osso que não vai suportar receber um implante tão bem. Então, é feito um enxerto ósseo previamente e depois é colocado o implante. Às vezes pode ser feito no mesmo dia também. Seria colocar um material que vai simular o osso ali? Um osso, exatamente. Aí coloca-se um enxerto ósseo. E quase, depois... digamos assim, como um cimento, assim, de uma maneira grosseira. Para fazer uma camada mais espessa e ele aguentar... Para fazer, tipo, o nicho, né? Para o implante ser colocado. Então, isso acontece. Aí, quando precisa fazer mais algum procedimento além do implante, que é o enxerto, aí demora um pouquinho mais, mas hoje em dia tá muito mais simples a técnica, né? Hoje em dia a gente faz um guia cirúrgico, então você já sabe exatamente qual lugar certinho que você vai colocar o implante, qual inclinação que você vai usar. Você tem que pensar no implante já imaginando a coroa que vai ficar em cima, que é o que a gente vê, né? A coroa do dente. Então, o implante fica lá dentro do osso, mas a coroa que é vista tem que estar numa posição alinhada com os outros dentes. Então, não pode inclinar tanto esse implante na hora de inserir. Então, hoje em dia, isso está muito mais simples. Anos atrás, a gente via muitos implantes colocados inclinados demais, aí a coroa do dente tinha que compensar, então não ficava tão legal. Então, a gente pode dizer que o implante, ele é o pino... Isso. Que vai ficar ali dentro do osso, como se fosse a raiz do dente. Exatamente. É um procedimento doloroso? Não. Doloroso não. Hoje a gente faz anestesia local e pronto, o paciente não sente nada. A pessoa faz isso no consultório? Isso, no consultório. E o pós-operatório também é simples, não tem... É muito difícil você ter alguma intercorrência sobre isso, a menos que tenha tido alguma infecção prévia, mas a gente hoje em dia também tem antibiótico terapia que é feita, então hoje em dia a gente tem muita tranquilidade assim para realizar esses procedimentos sem intercorrências. Qual a especialidade odontológica aqui, qual profissional, né? Qual a especialidade dele para fazer o implante, para ser apto a fazer o implante? Pode ser o implantodontista, né? E também o cirurgião, né? Às vezes o cirurgião bucomaxilo facial também faz essa parte de implante. E tem clínicos, né, que se formaram clínicos e depois fizeram uma especialidade só de implanto e também sabem fazer muito bem. Então, só você sendo implantodontista ou cirurgião bucomaxilo, você é apto a fazer os implantes dentários. E tem diferença no sucesso do resultado, digamos assim, do implante, né? Considerando até que a pessoa precise de um enxerto, no implante da arcada superior com o implante da arcada inferior, a gravidade prejudica de alguma forma os implantes da arcada superior? Existe essa diferença? Não. A diferença óssea, né, do superior, da maxila e da mandíbula, realmente é uma densidade óssea diferenciada. E, além disso, a parte inferior, né, a mandíbula, a gente tem a língua. Então, a tábua óssea ali da mandíbula, ela é mais fina para você inserir o implante.
apesar da gente ter muitos tamanhos de implante, né? Então, dependendo avaliando a tomografia, que você vai saber qual vai ser a medida correta daquele implante que você vai colocar. E como você tem a língua, então você diminui muito o espaço, porque a língua acomoda e é muito comum acontecer pessoas mais idosas terem uma língua alargada na parte posterior da mandíbula por conta da ausência dos dentes. Então, a língua, ela faz o quê? Ela se expande para aquela parte. Então, quando você coloca um implante e a prótese, ou essa parte, né, clínica de vários dentes, às vezes é necessário, o paciente estranha muito, porque a língua tem que contrair um pouco, isso é mais difícil. Né? Então, o que difere, às vezes, o prognóstico, né, o sucesso ou não, é o melhor planejamento de cada paciente, ou seja, ao invés de você colocar uma coroa muito com uma espessura grande, o ideal é que você coloque sempre uma espessura menor, para que esse paciente que já ficou muitos anos sem, né, o dente ali, para que ele não estranhe tanto. Então, a adaptação do paciente é que acaba sendo um diferencial. Então, na hora que você está planejando, é importante que você veja as funções desse paciente, se ele tem o hábito, às vezes, de colocar a língua naquele espaço, sabe? Porque aí ele vai continuar empurrando, e aí não é que o implante desadapte, não, porque o implante ele tem uma ósseo-integração muito boa, mas às vezes a coroa que ele estranha um pouco mais, que é o que fica em contato com a língua, né? Então a parte inferior às vezes é mais diferente para o paciente se adaptar, mas o sucesso de tratamento é bom nos dois tipos de osso. Então a gente hoje tem muita tranquilidade para fazer os implantes, né? Graças a Deus, né? Pela evolução da técnica, né? Existem tipos de implante? Os implantes dentários, eles são sempre ósseo-integrados. São os implantes odontológicos. Ou seja, eles são feitos de titânio e se unem ao osso que a gente tem. E tem os mini implantes, que também são chamados de implantes, mas são mini, que são feitos de uma liga de titânio, ou seja, eles não têm a absorção completa pelo osso. Eles não se unem ao osso para o resto da vida. Como eles são de uma liga, eles se aderem ao osso só durante o tratamento ortodôntico. A gente usa os mini implantes para ajudar no tratamento ortodôntico como ancoragem temporária. E quando você termina o movimento, você remove esse mini implante. Tá. Então, a diferença é que eles são de uma espessura muito pequena, eles são muito fininhos, e eles, como fazem um microfurinho no osso, esse furinho ele é reparado pelo próprio organismo. Não é necessário fazer enxerto, não é necessário fazer nenhum outro. Cuida de porque de compensar. Um furinho micro, realmente muito pequeno. Quase como um machucadinho na pele que só que se é no recupera, osso. mas é no osso. Exatamente. Então, esses implantes, a gente tem os mini implantes e os implantes. Agora, a título de implantes que possam ficar para sempre, né, como no lugar de um dente propriamente dito, só os implantes ósseo-integrados. E o que são os implantes de carga imediata? Assim que você faz a cirurgia, o paciente já recebe o provisório em cima. Então, ele já consegue mastigar mesmo antes da ósseo-integração completa. Mas a carga imediata é isso, é que quando você já pode colocar o provisório em cima do implante. Tá. E aí depende do paciente? Depende do paciente. Até o tempo também de ósseo-integração, o estudo, vai depender de vários fatores sobre o paciente, principalmente mulheres que têm uma diferença hormonal, às vezes complicada, às vezes pacientes que têm osteoporose, também vai fazer uma diferença nesse tempo e se vai ser permitido utilizar essa carga imediata. E, inclusive, mulheres que usam alendronato é uma outra contraindicação também para realizar os implantes, né? Principalmente essa carga imediata também,
porque o alendronato é uma medicação comum para osteoporose. Então, não é permitido fazer esses implantes por conta da chance de ter osteonecrose. E quando é feita a colocação do implante tradicional, né? Aquele que você vai lá, vai fazer aquela colocação definitiva ali no osso. Quanto tempo o paciente tem que aguardar a recuperação para poder finalizar com a coroa? Normalmente são 4 meses, né? Mais ou menos 4 meses para esse implante realmente se aderir ao osso do paciente. E aí você pode já fazer o trabalho definitivo e tal e finalizar. Então, enquanto ele não adere, não tem a colocação do dente, que vai simular ali o dente dele, não. Ele tem que esperar. Isso. E a ponta dele fica para fora da gengiva? Não, aí você pode usar um provisório. Você coloca um provisório e aí fica ali quietinho para manter o espaço da gengiva, manter a saúde gengival, sim. Não andarem, né, como você explicou, não pegarem vezes, o espaço dele. Isso, às vezes 4 a 6 meses, mas é uma média mais ou menos nesse tempo. E em caso de enxerto precisa de mais tempo? Também depende do paciente. Normalmente, eles são acompanhados por radiografias. Então, isso é que vai dizer se já é passível de colocar o trabalho final, a coroa final, definitiva ou não. Isso é acompanhado, aí tem que ver de acordo com o procedimento realmente. E o implante ele é definitivo? Sim, ou não? Sim, para sempre. Uma vez que coloca, sim. O pino vai ficar ali para sempre? Sim. E tem alguma manutenção que tem que ser feita? Olha, a manutenção é basicamente uma boa higiene e o acompanhamento é exatamente dessa coroa com essa gengiva, né? E com esse implante, claro, mas você mantendo uma boa higiene e sempre mantendo a consulta, fazendo uma boa limpeza, né? De 6 em 6 meses é suficiente para acompanhar. Precisa fazer, o dentista, né, faz a retirada dessa coroa para higienizar ou não? Uma vez que ela é colocada ali? Depende do implante que foi colocado. Tem alguns implantes, ou próteses, na verdade, maiores sobre os implantes, que aí tem um clique que você consegue tirar, o paciente tira, higieniza e coloca de novo. E tem os que não saem. E aí, esses que não saem, é só acompanhar e radiograficamente, né? Clinicamente a gente consegue limpar bem, mas o mais importante é manter uma boa higiene. Tem alguma contraindicação para o implante? Algum grupo que não pode, que não seja indicado fazer? Então, os pacientes fumantes, pacientes diabéticos, eles são... não é que não possa fazer, mas exige um cuidado a mais sobre esse tipo de cirurgia, porque é muito comum acontecer de paciente que é fumante ter uma perda óssea muito grande. Então, às vezes, mesmo com o enxerto, não é suficiente para colocar um implante, porque tem que ter uma altura mínima, dependendo do quanto de osso que está perdido. Então, esses 2 pacientes não controlados, exemplo, um fumante que já está com perda óssea grave, ou seja, ele já perdeu muito osso, né? E normalmente quando você tem perda óssea, você tem outras infecções ao mesmo tempo, é muito comum acontecer, né? Gengivites ou doença periodontal. Então, doença periodontal é o que deixa o dente com mobilidade. Então, se os dentes estão com mobilidade, significa que esse osso não está segurando bem esse dente. As bactérias já estão realmente fazendo essa absorção, né? Essa reabsorção óssea. Então, exige um cuidado a mais, ou seja, primeiro tem que estabilizar a doença periodontal, estabelecer se esse osso está realmente saudável, aí faz a tomografia, vê se o osso está passível de receber um implante ou não. Então, e é uma questão parecida com o diabético. Pacientes diabéticos, eles podem ser controlados ou não. Se ele está controlado e não está tendo perda óssea, ele pode receber.
Mas se ele tem perda óssea, se ele não toma nenhuma medicação, se ele não tem uma higiene controlada, porque tudo começa com uma higiene, a maioria dos problemas começa com uma higiene inadequada. Então, se você não está conseguindo manter, quando você colocar um implante, vai ser mais difícil ainda de você realizar essa limpeza bem feita. E aí vai realmente dificultando muito, né, o bom prognóstico a longo prazo disso. E por que o paciente fumante, acontece essa perda óssea mais Porque a combustão do cigarro, ele realmente desgasta, ele causa uma queimadura, uma perda óssea grande, né? Então, a longo prazo, não é só a combustão, mas todos os aditivos que tem ali no cigarro, eles são muito prejudiciais. Então, a primeira perda que a gente tem é a perda da parte de mucosa. Então, a gengiva muda um pouco de cor, a gengiva começa a acumular mais pigmento. Você vê que quem fuma tem uma pigmentação no dente, um pouco mais escura, no dente e na gengiva. Então, o cigarro causa muitos danos na saúde bucal. E aí a parte de perda óssea também é uma que é bem prejudicada realmente. E tem alguma contraindicação para pessoas idosas fazerem implante? Só se tiver perda óssea e não for suficiente para repor, né, com enxerto, mas depende muito de cada paciente, mas não necessariamente idoso, até porque hoje, né, nossos idosos estão ótimos, né? Então, verdade. A gente aumentou muito a nossa idade de idoso realmente. Uhum. Então, tudo vai depender, de vida, né? A expectativa de vida mudou. Então, vai depender dos hábitos, né, desse idoso, realmente da dieta também. Se é um idoso que vive quebrando um monte de dente, se tem um bruxismo a longo prazo. Então, tudo isso tem a ver com essa questão também de manter essa parte protética, né, do implante e para fazer essa cirurgia do implante. Então, tem a ver com o estado de saúde geral desse paciente. E existe risco? Tem algum tipo de risco no procedimento do implante? Só vai acontecer se o paciente tiver alguma situação prévia não muito favorável, como perda óssea ou essa questão hormonal, né, principalmente das mulheres. Às vezes o tipo de densidade óssea, né, não é bom. Então, é por isso que tem que estudar muito bem o caso para saber se esse paciente vai conseguir manter esse implante. Se ele vai estar apto a fazer, de fato, a receber. Uhum. Porque muitas vezes o paciente é até saudável, está tudo bem, mas o tipo ósseo dele não é bom. Então, aí se o tipo ósseo não é bom, às vezes tem que mudar o tipo de implante que você vai usar. Não só fazer um enxerto, mas fazer um implante mais longo ou um implante mais curto. Então, tudo vai depender daquela avaliação óssea que você fez, daquele local que você vai colocar um implante. Então, são as complicações que podem ocorrer. As complicações que podem ocorrer vai depender do histórico prévio desse paciente. E o implante dentário, ele pode causar infecção? Só se alguma infecção prévia não tiver sido completamente tratada. Então, se tiver algum resquício, né? Bactéria é algo bem complexo para você exterminar completamente. Então, se o paciente teve uma prévia de abscesso, uma infecção muito grande, e logo em seguida fez o implante, então a chance é muito alta de ter algum resquício de bactéria ali. E aí pode contaminar novamente, mesmo usando antibióticos, né, fazendo toda a abordagem preventiva, né, e profilática, mesmo assim pode acontecer. E tem chance do corpo rejeitar o implante desse? Pode acontecer, mas fazendo exames prévios, organizando tudo, tudo correto, de acordo com a tomografia, com o tipo ósseo, avaliando tudo isso, escolhendo bem o implante mais adequado para aquele local ali, é bem difícil acontecer.
quanto tempo, em média, demora todo o tratamento, né? Da pessoa, enfim, da primeira consulta ali com o dentista até a finalização daquele implante. Em média, quanto tempo que o paciente leva? Então, isso depende do histórico desse paciente, né? Daquele local que vai receber. Então, em condições de saúde, normalmente 6 meses, que é o tempo da 3 a 6 meses a osseointegração, coloca a coroa definitiva, vou colocar 1 mês para colocar uma coroa definitiva, então 7 meses no máximo seria um bom tempo. Agora, se tiver alguma infecção prévia, todas essas coisas que a gente falou agora há pouco, aí já muda bastante. Mas essa coroa, ela só vai ser confeccionada, digamos assim, depois que tiver tudo cicatrizado, sim, que o pino lá já tiver bem estável dentro do osso. Isso. Aí que ela é confeccionada, digamos assim. Exatamente. E o paciente ele pode fazer mais de um implante em uma única sessão? Pode, não tem nenhuma contraindicação. Só tem que fazer exames de sangue também prévios para saber sobre a coagulação, né? Hoje em dia é de praxe pedir exame de sangue também previamente, além da tomografia e tudo, mas não tem problema nenhum fazer mais de um implante. Alguma recomendação assim no pós-operatório? Não. O pós-operatório é bem simples. Hoje em dia, às vezes nem se usa abrir uma loja, né, um espaço de cirurgia tão grande como se fazia antigamente. Antigamente abria mais, dava mais ponto. Hoje em dia a cirurgia já é sem ponto praticamente. Você vai certinho no local que você planejou. Então a precisão está muito grande. Com isso, quem ganha muito é o paciente, porque o pós-operatório é ótimo. Então não tem histórico assim de complicações quando o paciente é saudável, quando as condições estão boas. Então hoje em dia melhorou bastante a técnica. Fê, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Você vai ficar me devendo agora a gente falar sobre harmonização facial, hein? Combinado. Vai ficar na dívida aí, esse é o próximo tema quando a Fê voltar. Tá ótimo. Mas obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas. É sempre muito bom te receber. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Tô gostando muito. Ela tá se soltando aos pouquinhos, ela tá se soltando. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like, manda comentário pra gente, tira suas dúvidas, que a gente vai responder todo mundo e vai fazer tudo possível para deixar todo mundo mais bem informado dentro da temática que a gente está falando aqui hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.